Queridos, boa noite, graça e paz. Queria convidá-los a abrirem suas Bíblias nessa noite. Nós olharemos nessa noite para mais uma porção, mais um trecho do Evangelho de João. É o nosso alvo nessa noite. E nós veremos que somente crendo plenamente no sacrifício de Cristo, que aqui no texto ele é simbolizado e demonstrado pelas palavras, as expressões comer e beber da carne e do sangue de Jesus, é que nós podemos encontrar vida eterna e, juntamente com esta promessa de vida eterna, a promessa da ressurreição, da qual participarão todos os crentes ao final da história. O Senhor nos garante estas coisas. Então eu gostaria de convidá-los à leitura do texto, João capítulo 6, nós olharemos a partir do versículo de número 52, o texto dessa noite. João capítulo 6, nós leremos a partir do verso 52 e seguiremos, meus irmãos, até o verso de número 59. Abre então a sua Bíblia e nós leremos então o texto. Todos acharam? João 6, 56 nos diz assim: Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? E respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Amém. Queridos, certamente uma das coisas mais difíceis de serem enfrentadas na vida não são problemas comuns do nosso viver. Nós enfrentamos muitas dificuldades, muitas lutas, muitos problemas. Nosso dia a dia, às vezes, ele é tomado de aflições, de lutas e dificuldades. Mas a coisa mais difícil de ser enfrentada na nossa vida é o fim da própria vida. É quando a nossa vida chega ao fim. Tanto o nosso fim, quanto o fim daqueles que nós amamos. É difícil de lidar com essa gravidade. O final da vida é algo que marca e mexe profundamente com o ser humano. A morte é algo extremamente trágico à humanidade, é algo doloroso. E há pelo menos aqui dois impossíveis que os homens buscam dentro dessa questão de vida e morte. Primeiro, conseguir escapar da morte. Esse é um problema
que as pessoas elas devem lidar e procuram lidar constantemente ao longo de toda a sua vida. Como eu vou escapar da morte? Quanto tempo de vida eu tenho? Quando que chegará o meu último dia nessa terra? Como eu posso atrapalhar esse dia de tal maneira que ele se atrase, ele não chegue, ele não se aproxime de mim? Essa é uma questão que é trabalhada na mente, nos corações, nos pensamentos das pessoas. Como é que eu posso escapar da morte? E uma outra questão que permeia também o coração do homem, que é considerado um impossível também ao homem, é redimir alguém da morte, é trazer alguém da morte. Tanto é impossível escaparmos da morte, quanto também é impossível trazermos alguém que já morreu para a vida. Isso é algo impossível, são dois impossíveis que nós estamos lidando. E esses impossíveis mexem profundamente com a vida do homem. O homem não quer morrer, ele tem que lidar com esse problema sério e grave que é a morte. Ele faz de tudo para viver um pouco mais. E ele também não é capaz de, no momento de luto, no momento de dor, diante da sepultura de alguém amado e querido, trazê-lo de volta, chamá-lo à vida novamente. São impossíveis a nós, simples homens mortais, incapazes de lidar com essas questões aqui. E a pergunta que surge, então, diante desses dilemas que nós enfrentamos é: como nós podemos obter vitória e sucesso sobre a morte? Como é que nós podemos nos desvencilhar desse grande inimigo, que a Bíblia diz ser o nosso último inimigo a ser vencido? Como nós podemos obter sucesso, êxito contra esses dois dilemas profundos da humanidade? Nessa noite nós veremos, então, que Jesus promete-nos estas duas coisas. Ele nos promete vida, ele nos promete escape dessa morte, e ele também nos promete redimir-nos da morte. Ele pode fazer essas duas coisas. E no texto que está diante de nós podemos perceber Jesus prometendo essas coisas à multidão que estava ali escutando o seu sermão. Nós temos olhado para o capítulo 6 de João e nós temos visto que esse capítulo, basicamente, ele é composto por um grande discurso que Jesus faz, uma grande conversa que Jesus tem com aqueles que estavam seguindo após o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Nós já passamos aqui por grande parte do capítulo 6, dos versículos que compõem esse capítulo. Nós já olhamos em outras mensagens, em domingos anteriores, acerca dessa verdade. Estamos quase chegando ao final. Jesus aqui está concluindo esse seu discurso. E o texto, então, que estamos vendo é a sequência ou o desdobramento dessa longa conversa que Jesus está tendo com aqueles seus seguidores. É o desdobramento do discurso de Jesus ali na sinagoga de Cafarnaum, como nós podemos ver no verso 59, que encerra essa perícope que está diante de nós. Nós encontramos aqui novamente a perplexidade dos judeus em relação às palavras de Jesus. Essas pessoas estão constantemente discutindo e interrogando Jesus, contradizendo a sua fala desde o início. E o texto que está diante de nós nos apresenta uma grande disputa que começa a surgir no meio daquele grupo de judeus, justamente por causa da fala de Jesus. Quando Jesus convida os seus ouvintes a virem e comerem dele, se alimentarem dele, para que pudessem ter vida eterna, para que pudessem, de fato, viver a verdadeira vida que o Senhor tem para nós.
Jesus, ele convida os seus ouvintes a virem, a comer dele, a se alimentar dele, para que possam receber vida em si mesmos. Se assim não for, perecerão nessa terrível condição em que eles já se encontram. O texto, meus irmãos, ele traz a nós 3 afirmações de Jesus extremamente importantes, que estão relacionadas a este comer e beber de Cristo, que traz a nós, aquele que se aproxima dele, que vai até ele, se alimenta dele, então desfruta e recebe, se nutre dessa vida eterna que ele tem para oferecer. E eu queria então, à luz dessa afirmação, apresentar para os irmãos, dentro do texto lido nessa noite, essas 3 declarações extremamente importantes, ligadas a esta necessidade profunda que o ser humano tem de enfrentar esse inimigo terrível que é a morte, o sofrimento final e a restauração ou a reposição da sua condição que foi quebrada e tirada do homem com a queda lá no Éden, provocada pelos nossos primeiros pais. Então, olhemos para o texto nessa noite e vejamos o que Jesus diz a respeito dessas coisas. São expressões que trazem um certo conflito, os irmãos podem perceber no texto, pois o verso 52 diz que esse momento da conversa gera uma disputa muito grande entre os judeus. Uma discussão é formada ali. E por que essa discussão surge? Justamente porque Jesus disse que era necessário, os versos anteriores, os irmãos podem ver isso, é necessário o homem vir até ele, se alimentar dele, comer da sua carne para que pudesse ter vida. E para um judeu, isso é uma grande ofensa. Nós precisamos entender o contexto em que Jesus está dando esta palavra aqui, irmãos. A discussão que surge aqui, que é inaugurada no texto, ela surge de um conceito que fere os escrúpulos dos judeus que estavam ouvindo Jesus. Qual é a primeira declaração que Jesus nos faz aqui e que produz tanto impacto assim na vida daqueles que a ouviram e também daqueles que hoje escutam essa mesma mensagem através do texto lido? Jesus disse que aqueles que se alimentam de Cristo, que se alimentam dele, estas pessoas têm a segurança da vida eterna. Essa é a primeira grande declaração de Jesus no texto. Que todo aquele que se alimenta de Cristo, todo aquele que vai até Cristo e come da sua carne e bebe do seu sangue, esta pessoa, ela tem uma garantia dentro dela. E isso é visto no versículo 54, quando Jesus nos diz assim: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Esta é a primeira promessa, essa é a primeira declaração, grande declaração que Jesus faz a respeito desse tema. A vida, o que é feito da nossa vida após a morte. O que acontece com a nossa alma após nós enfrentarmos a morte. Jesus então diz que quando eu como, quando eu bebo do seu sangue, eu recebo vida eterna. E não apenas eu passo a desfrutar dessa vida eterna, mas eu tenho uma promessa, a garantia de que ao final da história, o meu corpo será redimido da sepultura. Eu não apenas desfruto desta vida agora, da vida eterna já, eu não apenas estou vivo espiritualmente agora, por ter me alimentado de Cristo, mas também, quando esse corpo, a minha carne, perecer pela morte física, que virá certamente, eu sei, eu posso ter essa garantia hoje, que ao final da história, o meu corpo não permanecerá na sepultura,
mas ele será levantado e resgatado da sepultura pelo poder de Deus. Cristo, irmãos, ele tem o poder para nos dar vida hoje, e ele tem o poder para nos resgatar da sepultura também. Ele não apenas impede esta condição de morte espiritual perpetuar-se em nossa vida, mas ele também tem o poder de nos tirar desta condição de morte, de um corpo mortal colocado na sepultura, perecendo ali. Mas para que isso aconteça, para que o homem tenha essa segurança, essa certeza de vida eterna já, desfrute dessa vida eterna já, e que ao final ele tenha esta confiança de que ele será ressuscitado dentre os mortos no último dia, ele precisa ir a Cristo e ele precisa se alimentar de Cristo, comer e beber de Cristo. A pergunta que surge é: o que Jesus quer dizer com essas palavras? O que é comer e beber de Cristo? Notem, porque é justamente por causa dessa expressão que uma discussão começa aqui, que um debate intenso surge no meio dos judeus. O que esse homem está querendo dizer com isso? O que ele quer dizer com essa expressão, comer a minha carne e beber o meu sangue? Isso deixa os judeus loucos ali. A mente deles é tomada por confusão e eles começam a discutir entre eles o que está acontecendo, o que ele quer dizer. Então, antes de nós, olhando para o texto, definirmos aqui e apresentarmos o que significa comer e beber de Cristo, vamos dizer o que não é isso. O que Jesus não quis dizer ao expressar comer e beber de mim, minha carne e meu sangue. A primeira realidade aqui, queridos, é que não se trata de um chamado a vir e comer dele em termos literais. Os judeus entenderam isso. A gente deve lembrar aqui a dificuldade de um coração em trevas, de um coração endurecido, compreender verdades espirituais. O homem carnal, o homem perverso, não regenerado, ele tem a tendência de desacralizar tudo aquilo que é santo e espiritual e transformar em carnal aquilo que é simplesmente uma figura apresentada no âmbito espiritual. Jesus não está chamando para que as pessoas viessem a Ele e comessem literalmente do seu corpo e bebessem do seu sangue. Não é um chamado a um canibalismo aqui. É absurdo a gente ter que explicar isso, mas parece que nos nossos dias a gente também precisa explicar muita coisa, não é verdade? Nós vivemos num contexto, numa sociedade que a gente precisa definir muito bem o que a gente está falando, explicar muito bem, explicadinho aquilo que a gente está falando. Porque nós percebemos uma dificuldade que as pessoas têm até de compreender questões simples. Distorcem facilmente alguns ensinamentos, simplesmente pela sua própria percepção incorreta das coisas. Então, quando Jesus disse, se você comer a minha carne e beber o meu sangue, você tem vida eterna e você será ressuscitado, ele não está chamando um convite para que todos venham com uma faca na mão e um garfo e tirem um pedaço do seu corpo e coma. Meu Deus, não é isso. Parece óbvio, mas nós precisamos mostrar essa realidade, porque os judeus, por incrível que pareça, pensaram isso. Como que ele vai nos dar de comer a sua própria carne? Isso é um absurdo, principalmente dentro do contexto da dieta judaica. A lei trazia inúmeras restrições à dieta dos judeus. Existiam alguns animais, algum tipo de carne que eles não poderiam comer. Sangue, nem pensar. Porque o sangue apontava para o sacrifício sendo feito no altar. O Senhor disse, o sangue é a vida.
Não é que literalmente ali a alma da pessoa está no sangue, literalmente. Mas isso é uma referência ao sacrifício que era feito. A vida é concedida através daquele sangue sendo derramado em sacrifício pelos pecados que eram expiados, através dessa ação de apresentar sacrifícios. Então existiam essas dietas bem restritivas aos judeus. Se Deus não deixava o judeu comer o sangue e se alimentar de certos animais, que dirá comer a carne de um humano? É inconcebível essa ideia presente aqui no texto. Então, não é isso, meus irmãos. Jesus não está chamando aqui as pessoas para comerem literalmente da sua carne. Eu acredito que isso já está bem claro aqui no nosso texto. Jesus também, ao dizer essas palavras, comer da sua carne e beber do seu sangue, Jesus não está aqui, irmãos, apontando para o sacramento da ceia, para a comunhão da ceia. Eu sei que muitas pessoas usam até esse versículo em dias de ceia para falar da realidade do pão e do vinho, mas o texto não aponta para isso. Até porque a ceia ainda não havia nem sido estabelecida aqui. E inserir aqui esse sentido ao texto é corromper a intenção do autor. João não escreve essas palavras aqui, ele não apresenta essas palavras aqui como sendo palavras de Jesus em referência à ceia. Ele não está adulterando o que Jesus está falando. Se fosse assim, certamente ele estaria colocando na boca de Jesus algo que Jesus nunca falou. Então, embora a gente tenha, às vezes, a tendência de usar esse versículo para fazer uma analogia, uma comparação a comer e beber dos elementos da ceia do Senhor, não é disso que Jesus está falando. Também aqui não se trata de uma exigência material para desfrutar de uma realidade espiritual de salvação. A partir do momento que eu coloco isto aqui como condição de me alimentar, seja lá como for, eu pense e interprete isso aqui, em certa medida, literalmente falando, eu estou interpondo algo material nessa ligação espiritual que o homem tem com Deus, de maneira que eu vinculo assim, então, a salvação do homem, não apenas a fé em Cristo Jesus, mas também ao participar de algo material para poder desfrutar de Cristo. Irmãos, não é isso que Jesus está falando. Há muitas pessoas que se aproximam da mesa do Senhor, comem do pão, dos elementos, mas nunca foram salvas, não serão salvas, perecerão. Afirmar algo assim é trazer um conceito completamente errôneo da salvação. E não é isso que Jesus está trazendo aqui no texto para nós. Então a pergunta que fica é: ao que Jesus se refere aqui com as palavras se alimentar dele, comer e beber o seu corpo e beber o seu sangue? Tudo isso, queridos, que Jesus menciona aqui é basicamente uma coisa: é você crer em Jesus. O que é comer o corpo de Jesus? O que é beber o sangue de Jesus aqui no texto? É você crer no seu sacrifício, na sua obra redentora, no sacrifício que ele fez pelo seu povo. Na verdade, ele já havia explicado isso antes. Se os irmãos olharem o versículo 47, que antecede aí o nosso texto, ele diz: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Ok? E o que ele conecta aqui à vida eterna no versículo 56, queridos? Quem comer e beber a minha carne, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem o quê? A vida eterna. Então é muito simples nós olharmos para o texto e entendermos sobre o que Jesus está falando. O que é comer e beber? É você crer.
É você crer no sacrifício de Jesus, é crer no sacrifício que Ele fará, nas suas palavras, naquilo que Ele está trazendo no seu ensinamento. Isso é você se alimentar de Cristo, é você confiar na mensagem de Jesus. Então, eu acredito que está bem claro isso aqui no nosso texto, não é verdade? Quando Jesus disse: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, ele não está falando em termos literais e ele também não está falando de ceia. Ele está falando em você crer na sua mensagem, você acolher em seu coração o seu sacrifício, acolher os seus ensinamentos, se alimentar de Cristo. É esse o sentido aqui que o texto vem nos trazer. A pergunta é: quais são os benefícios, então, dentro desse ponto que nós estamos olhando? Que nós temos, que todo aquele que se alimenta de Cristo tem. Vejamos o texto aí. Jesus disse que aquele que come e bebe de si, ele tem o quê? A vida eterna. Lhe é garantido vida eterna. Ou seja, quando alguém crê em Jesus, quando alguém se aproxima de Cristo, ouve a sua mensagem, acolhe essa mensagem em seu coração, aceita essa mensagem em seu coração e crê nas palavras de Jesus, esta pessoa, ela recebe vida eterna. Ela passou da morte para a vida. Ele recebeu vida espiritual. Ele foi transformado em uma nova pessoa. Ele foi transformado em uma nova criatura. Então, em certa medida, Jesus está nos dizendo que ele já desfruta nessa vida da vida eterna. Todo crente, irmãos, todo cristão, ele tem a vida eterna. Ele ainda vai perecer, ele ainda vai morrer. Todos nós, inevitavelmente, a não ser que Cristo venha antes. Mas todos nós iremos ter que enfrentar o dia da nossa morte. Não sabemos quando será. Mas qual é a promessa que há para aqueles que creem em Jesus, que se alimentam de Jesus? É que eles, embora tenham um corpo físico sujeito à morte, inevitavelmente irá morrer, mas já aqui, ele desfruta das bênçãos da vida eterna. Ele tem essa segurança em seu coração. Isso é maravilhoso, irmãos. Essa é uma garantia que o Senhor nos dá. E todo cristão pode dormir tranquilo, viver tranquilo, sabendo que, ainda que ele seja atacado e será pela morte um dia, mas esse problema já foi resolvido para ele. Porque agora ele é uma nova criatura. Ele estava morto em pecado. A sua alma, o seu espírito estava morto, em trevas profundas. Mas ele foi regenerado. E quando isso aconteceu, quando ele creu em Jesus, ele recebeu uma nova vida. Ele passa a desfrutar dentro dele da vida de Deus. Você já tem a vida de Deus dentro de você? Você pode dizer hoje: eu tenho, pastor, a vida eterna. Isso me foi garantido por Cristo. Mas há um outro benefício de se alimentar de Cristo aqui nesse texto, no versículo 56 que nós lemos. É que ele não apenas tem a garantia e já desfruta da vida eterna, mas ele também tem a garantia da ressurreição no último dia. No último dia, ele sabe que ele será levantado dentre os mortos para viver eternamente com o Senhor. E essa é uma promessa, queridos, já feita aqui em João. Nós já vimos isso. Veja aí, veja comigo, volte alguns versículos comigo. Vamos olhar aí o capítulo 5 de João, no verso 26. Volte algumas páginas, uma página talvez aí na sua Bíblia. E você encontrará o capítulo 5 de João. No versículo 26 ele disse assim, nós já ouvimos isso aqui, nós já passamos por esse texto. Ele diz: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Jesus é aquele que pode nos dar vida, ministrar vida a nós. Vamos olhar no capítulo 6 agora, o capítulo em que nós estamos seguindo. Nós já passamos por esse verso também, verso 39.
Olha a promessa que Jesus nos faz aqui, já nos fez aqui nesse mesmo discurso aos judeus ali. Ele diz no verso 39, e a vontade de quem me enviou é esta. Qual é a vontade do Pai? Ele vai dizer, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Quem são esses que foram dados a Jesus pelo Pai? São os eleitos, é o povo amado de Deus, são os crentes, são aqueles que acolheram a mensagem, são aqueles que comeram e beberam de Cristo. E o que acontece a estes? Ele diz aqui, pelo contrário, eu os ressuscitarei, quando? No último dia. Essa é a garantia que nós temos, queridos. Veja o verso 40. O verso seguinte diz, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer, o que aconteça com ele? Tenha a vida eterna. Veja que é exatamente isso que ele diz. Para por aqui? Não, na verdade, ele diz, e eu o quê? O ressuscitarei quando? Quando que é o último dia, meus irmãos? É o dia de Cristo. É o dia final da sua volta gloriosa. Quando a trombeta soar, e nós seremos então levantados das nossas sepulturas para nos encontrarmos com o Senhor nos ares. Louvado seja Deus. Nosso corpo não perecerá na terra. Nós não podemos levantar dos mortos quem está lá. Mas a Bíblia diz que o Senhor, em seu poder, levantará e trará da morte todos aqueles que morreram em Cristo para uma vida eterna. O verso 44 ainda, ele confirma mais uma vez essa declaração. Percebam, meus irmãos, como esta promessa está intimamente ligada ao discurso de Jesus em todo o capítulo 6, verso 44 diz assim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E o que acontece então? E eu o ressuscitarei quando? No último dia. Que promessa gloriosa, meus irmãos. Portanto, aquele que se alimenta de Cristo, aqueles que se alimentam de Cristo, têm a segurança da vida eterna. Eles possuem a vida eterna e ao final desta vida, ainda que pereçam, ainda que morram, serão levantados. Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que morra o quê? Viverá. Ainda que morra. Não há como escapar da morte, irmãos. Esse é o grande dilema, essa é a grande dor que o homem tem. Esse é o grande sofrimento que o homem passa. Saber que vai morrer e saber que não pode trazer da morte aqueles que para lá já foram. Mas Jesus é aquele que não apenas nos dá vida eterna agora, mas é aquele também que traz da sepultura todos aqueles que são seus e que morreram em Cristo. E eles serão levantados para a vida eterna. Então essa é a primeira grande promessa que o Senhor nos faz no que diz respeito a comer e beber de si. Mas ele não para por aí. O verso 56 nos traz mais uma verdade nesse sentido. Ele vai nos dizer que aqueles que se alimentam de Cristo desfrutam de uma profunda comunhão com Deus. Notem aí mais uma vez, agora o versículo 56, ele diz assim, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Mais uma vez, essa expressão comer e beber está presente no texto. E quando Jesus usa essa expressão, comer e beber do seu sangue, da sua carne, ele está conectando isso aqui a uma profunda comunhão com ele. Ele está ligando o crente, aquele que se alimenta de Cristo, a essa comunhão plena. Comer e beber de Cristo implica aqui em plena comunhão com o Senhor. Por que isso? Porque todo aquele que se nutre, que se alimenta de Cristo, se alimentou de Cristo, ele também foi unido a Cristo. Ele está ligado a Cristo. Ele permanece em Cristo. E ele desfruta
desse intenso relacionamento com Deus. É um relacionamento diário. Ele recebe essa vida diária, em todo o tempo. Ele é alimentado, nutrido espiritualmente. Jesus usou, posteriormente, nós chegaremos um dia lá, a metáfora do ramo e da videira para ilustrar essa verdade. Vejam aí o capítulo 15 de João. Vamos dar um salto grande agora. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 15, irmãos. No verso 4, Jesus diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Está falando aqui de um relacionamento, de uma comunhão. Ele diz: como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. O que significa, irmãos, comer e beber de Cristo aqui? Qual é a promessa que o Senhor traz àqueles que se alimentam dele? Ele diz: aquele que se alimenta de mim está unido a mim. Desfruta de comunhão comigo. Desfruta desta realidade íntima de comunhão comigo, assim como eu estou unido ao Pai, ligado ao Pai. Todo aquele que vem a mim, se alimenta de mim, está ligado a mim, a minha pessoa. Essa é uma promessa que nós temos, queridos. Quem são aqueles que estão unidos a Cristo? Os que estão unidos a Cristo, são todos aqueles que se aproximaram de Cristo, que ouviram a sua palavra, que ouviram o seu chamado, creram nas suas palavras, acolheram em seus corações o Evangelho, creram na mensagem de salvação e se alimentam profundamente do Senhor. Desfrutam de um relacionamento íntimo e pessoal e diário com Deus. Não é apenas um compromisso religioso, não é uma ligação a uma instituição religiosa, não são apenas regras religiosas a serem seguidas, não, é desfrutar de uma íntima comunhão com o Senhor. É ser nutrido pelo Senhor diariamente, é permanecer em Cristo. É desfrutar da vida de Deus diária. E por último, a última declaração, meus irmãos, que nos é apresentada aqui nesse texto, é que aqueles que se alimentam de Cristo não provarão a morte eterna. Eles podem experimentar a morte física. Inevitavelmente terão que passar por esse momento. Como eu disse no início do sermão, não dá para escapar dessa realidade, isso é um impossível. Mas ainda que morramos, ainda que a nossa vida pereça aqui, você pode viver muitos anos, um dia você vai morrer. Mas qual é a promessa feita àqueles que estão unidos a Cristo, que estão ligados a Cristo, que foram a Cristo e se alimentaram dele? Eles têm vida eterna, irmãos. Eles desfrutam dessa vida eterna. E aonde que o texto nos mostra essa realidade? Mais uma vez, né? Ele diz no versículo 58, voltem aí os seus olhos para um trechinho final do versículo 58, ele diz: quem comer este pão viverá eternamente. O final do verso 58 traz essa verdade, mais uma vez, ligada a comer e beber de Cristo. Todo ser humano, todo homem, toda mulher, todo indivíduo, que tendo ouvido a mensagem do Evangelho, tendo ouvido a mensagem de Cristo, creu nele, se aproximou dele, se alimentou dele, o que ele tem? O que Jesus diz? O que Jesus lhe garante? Jesus disse: quem comer esse pão, que sou eu, quem se alimentar de mim, viverá
eternamente. O que é viver eternamente? É a vida prometida a todos aqueles que creram em Jesus, é a vida prometida e que será trazida na volta do Senhor Jesus Cristo no juízo final e concedida a todos aqueles que se alimentaram do Senhor. É você nunca mais morrer. O pecado afetou o homem gravemente. Uma das marcas mais terríveis e cruéis que o pecado trouxe à humanidade foi a morte. A morte, queridos, é um problema insolúvel para o homem, é uma dor profunda para o homem. É uma luta intensa que o homem trava desde a criação contra esse inimigo. E esse inimigo, ele não é superado pela ciência, pela tecnologia, nada disso. O homem não consegue resolver esse problema pelos seus próprios meios. Esse é um benefício concedido unicamente por Cristo àqueles que creem nele, que participam da vida eterna, que é contrária à morte eterna, o perecimento eterno. Falar de vida eterna implica em apontar para uma realidade também de perdição eterna. Queridos, olhem para o livro do Apocalipse. Vamos olhar. Apocalipse capítulo 20, eu vou encerrar com essa leitura aqui desse texto. Apocalipse capítulo 20. Nós leremos alguns versículos aqui. E eu quero convidá-los a lerem do versículo 11, a partir do verso 11. Vejam esse contraste que é feito aqui. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E ele diz aqui no verso 12, prestem atenção, olhem aí. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram o quê? Julgados. Esse é o dia de Cristo, irmãos. É o dia da grande ira de Deus. É o último dia. Ele diz, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se acha ou achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Todos serão julgados, irmãos. Ninguém escapará desse dia. Todos estarão de pé diante do Senhor e terão que ouvir a sentença pronunciada pela sua boca a respeito de suas obras, de seus atos praticados nessa vida. Todos os atos, do menor ao maior, que os homens praticaram em toda a história da vida, serão julgados pelo Senhor. Serão julgados, um por um. Nenhum passará, todos, segundo as suas obras. E o verso 14 nos diz assim, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, o que acontece a este, irmãos? Este foi lançado para dentro do lago de fogo. Irmãos, esta realidade é uma realidade inescapável. Todos estarão um dia diante do Senhor e terão que dar contas das suas obras a Deus. Aqueles que foram mortos, que morreram, serão tirados da sepultura e serão colocados de pé diante do Senhor.
A morte dará a cada um dos seus mortos, apresentará cada um desses mortos no dia do juízo, e eles serão julgados segundo as suas obras. E o texto diz: se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, no livro do Cordeiro, o que acontecerá a esta criatura, a esta pessoa? A pior de todas as punições, a pior de todas as mortes, a segunda morte. Morrer uma vez, irmãos, todos nós iremos morrer. A primeira morte, a morte natural, a morte física, não é o maior problema que o homem terá que lidar se ele não foi a Cristo e se alimentou dele. A morte física, ela é cruel, ela é brutal, ela traz uma dor insuperável, mas ela não é a pior de todas as mortes. Não importa como você morre. Há pessoas que morrem de forma tão traumática e outras de forma tão tranquila, não é verdade? Eu sei que os irmãos não gostam, as pessoas não gostam de ouvir muito falar de morte, né? Alguns dizem: pastor, vamos parar por aqui, senão nem durmo essa noite. Há pessoas que não gostam de ouvir eu falar desse assunto, né? Vira essa boca para lá, pastor, não dá. Isso é uma realidade, meus irmãos. Independente o grau da morte experimentado, pior de todas as mortes, ou a pior de todas as mortes, é a morte eterna. É quando você morre em seus pecados. É quando você morre debaixo da ira de Deus, do juízo de Deus. A Bíblia diz que a morte e o inferno são lançados, então, para dentro do lago de fogo. E ali, então, serão também, e para ali também serão enviados e lançados todos aqueles que não comeram o pão da vida, que não se alimentaram de Cristo, que estão mortos espiritualmente. Mas aqueles que provaram do pão, que comeram a carne e beberam do sangue de Cristo, eles desfrutarão não da morte eterna, não de uma morte, um tormento eterno sem fim, mas eles desfrutarão da vida eterna. A pergunta, irmãos, inevitável: aonde você estará ao final da sua vida aqui? De que lado você estará? Quando a morte chegar, quando o dia chegar e levar a sua vida, aonde você estará do outro lado? Você estará contado entre aqueles que comeram do pão, que se alimentaram de Cristo, ou você será contado entre aqueles que rejeitaram a Cristo? Como estes judeus aqui, que embora discutissem e debatessem a respeito do que Jesus estava dizendo, rejeitaram a mensagem, negaram o Salvador, rejeitaram o pão da vida, rejeitaram o verdadeiro alimento e pereceram. Inclusive, irmãos, alguns discípulos de Jesus estão contados aqui entre estes. Na semana que vem, se Deus nos permitir, nós iremos prosseguir no texto. Semana que vem, quando você voltar, nós olharemos os versículos que seguem. Versículo 60. Há um título aí, que antecede o versículo 60, colocado pela Sociedade Bíblica em algumas Bíblias. Na minha Bíblia diz assim: os discípulos escandalizados. A sua está escrito isso também? O que isso significa? Que muitos discípulos de Jesus, aqueles que seguiam Jesus, quando ouviram Jesus falar essas coisas, se escandalizaram e deram as costas para Jesus. E não quiseram mais andar com Cristo, porque disseram: esse discurso é muito duro, é muito difícil ouvir estas coisas, não fale mais dessas coisas,
Estas coisas nos ofendem. Essas coisas nos escandalizam. Não falem conosco a respeito dessas coisas mais. E rejeitaram a vida eterna, como aqueles outros judeus rejeitaram também. Queridos, que Deus nos ajude. Que Deus nos dê um coração que acolhe a mensagem do Salvador que é Cristo. De maneira que se alguém aqui ainda não foi até Cristo e provou o pão da vida, comeu da sua carne e bebeu do seu sangue, que você faça isso hoje. Que você creia nele hoje, para que você não pereça e não seja lançado no local de tormento eterno. Vamos orar ao Senhor então nessa noite.